Seja bem-vinda e bem-vindo ao Diário de Eva, que tem extensão para Diário de Adão também, né, Pá? Sim, sempre a gente convida todos a participarem, independente do gênero, porque a gente, obviamente, os temas são para as mulheres? São, mas todos estão interessados em saber o que a gente pensa, não é mesmo? Exatamente. Assim, a gente foca nas mulheres, mas tem muita coisa, muito conteúdo para os homens. E o nosso desejo é que os homens sejam edificados também. Então você que é homem, fica aqui. Você não vai perder o seu tempo. A gente está aqui, a gente veicula muita coisa para as mulheres, mas retém aí o que é bom. E pá, hoje é um dia especial. Sim. Hoje é um dia muito especial. Porque, como você viu, a gente está com um look diferente. Olha só. Ó. Estamos uniformizadas. A gente está uniformizada. Por quê? Por quê, Leici? Por que, Paola? Porque essa semana a gente começou a divulgação da conferência Impacto, que vai acontecer semana que vem. Exatamente, dia 19, 20 e 21, ou seja, quinta, sexta e sábado da semana que vem vai ter conferência na parte da noite, então você não pode perder. Então é para todo o público, o tema é... Intolerantes. Será que a gente precisa ser tolerante com tudo? Então. E o que é tolerância? Porque hoje tá meio confuso o conceito, né? Porque a gente sabe que o cristão tem que ser tolerante, mas será que a gente tem que ser tolerante no sentido do que a sociedade diz que é tolerância? Você aceitar tudo, você... Exatamente. Porque o que as pessoas estão chamando de respeito hoje é bem isso, né? Exatamente. Aí a gente vai ter uma substância para os nossos argumentos, né? Nessa conferência você vai entender bem o que é a tolerância, como que você aplica o respeito, o que isso é, como que isso é dito na Bíblia, enfim, vai ser muito rico. Tem muita gente legal. E agora no Diário de Eva, a gente vai ter outro assunto muito bom. Muito importante para as mulheres também. E para os homens. Porque a gente vai falar sobre autonomia hoje. Autonomia. Você já pensou nisso, Pá? Penso o tempo inteiro. Quem nunca percebeu que em algum momento da sua vida que você acha ali que é autossuficiente? Na verdade, a mensagem do mundo é: você não precisa de ninguém, você se basta. Quem nunca ouviu da sua mãe: não, você tem que trabalhar, filha, não estudar. Não dependa de ninguém. Mãe e dos pais também. Estudem, trabalhem para você não depender de ninguém. Exatamente. Eu ouvi muito também. Pois é. E mesmo que a motivação seja boa, a gente vai averiguar se isso é uma realidade, se isso é bíblico, o que leva a gente, quais são as motivações da gente desejar tanto a independência das pessoas e a autonomia do nosso ser, até mesmo diante de Deus. Será que a gente não precisa de ninguém? Eu tenho minhas dúvidas, hein? Mas a gente vai sanar essas dúvidas com um cara muito top que sempre está aqui com a gente. Mas eu vou falar depois que eu ler o versículo de hoje, porque o versículo de hoje vai dar substância para aquilo que a gente vai refletir. Então fica ligadinho, abre sua Bíblia aí, Tiago 4, do versículo 7 ao versículo 11, que diz: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Tiago 4, do 7 ao versículo 11. Então, a gente tem que se sujeitar ali diante da mão de Deus. A gente já tem aqui um spoiler de um pouquinho da conversa que a gente vai ter com o Dr. Aldo, né, Pá? E é pra gente pensar, né? Quem nunca teve dificuldade com isso? Porque a gente escuta muito quando fala de submissão que você vai se sujeitar só se o seu marido for legal, for bom. Se o seu chefe for bom, legal, ele merece, né, ser ali respeitado. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Vamos pensar sobre isso. Exatamente. E aí, uma pergunta que sempre rola no Instagram da Letícia é quiz de Eva. A pergunta que a Letícia colocou lá e que eu quero que vocês respondam aqui no chat é: você tem maior dificuldade em
A. Se submeter ao seu marido. Se submeter às autoridades, né, de forma geral. Ou se submeter a qualquer pessoa. Ou se submeter à vontade de Deus. A gente até falou há um tempo atrás sobre ouvir o não de Deus. Será que você está disposto? Será que você está disposta? Vamos falar sobre isso no programa de hoje. Exato. Então já se prepara aí, já senta no sofá, pega o seu caderno, pega a sua caneta e se prepara para embarcar nessa conversa com o Dr. Aldo. E aqui eu vou te falar um pouco das respostas que eu tive no meu Instagram, porque eu não vou falar um pouco disso no final. Então, vou te falar aqui, ó. A maioria falou C e D, né? Falou lá que tem problema em se submeter a qualquer pessoa e a maioria falou que tem problema em se submeter à vontade de Deus. Uau. O pessoal aqui tá afiado, entendeu? Tá falando na lata. Gosta sim, continue respondendo. Teve uma pessoa aqui que colocou todinhas de A a Z. Adorei essa resposta. Sinceridade total. É tudo. Olha isso. Um rapaz respondeu: não posso ter marido, então vou ficar com todas menos a. Inteligente. Muito bem, foi uma boa conclusão. Se ele respondesse todas e não colocasse esse apêndice no começo, eu já ia estranhar. Falava assim, então vamos fazer um aconselhamento bem. Brincadeira. Mas essas foram as respostas. Coloca aqui as suas, porque a gente quer ver essa interação ao vivo. Aqui a gente tá ao vivo para ter interação, gente. Interatividade é a alma do negócio, né? Então vamos lá. Quero chamar o nosso queridíssimo doutor Aldo, o nosso doutor, nosso médico cardiologista, presbítero, conselheiro bíblico, tudo que tem aí na face da terra, que nos aconselha, que nos ajuda, que sempre responde os nossos questionamentos. Tudo bem, doutor? Que eu sempre chamo de pastor. Tranquilo. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, Paola? Olá. Paola, minha helper. Sim. Ajudou na... Muito obrigado. Uma alegria estar aqui com vocês. É um prazer, doutor. É um prazer todo nosso. E, inclusive, eu ia falar que eu tava com saudade do senhor. Que às vezes a gente fica assim um mês sem se ver, né? A gente fica... Nossa, quando será que vai ser o diário de Eva com o doutorado? Que a gente revisita ali a planilha e fica... vai ser daqui 2 semanas. Vai ser daqui 1 semana. Então, nosso dia chegou. Nosso dia de matar a saudade. E eu já quero chegar com uma pergunta. Que esse tema é quente, hein? O que é autonomia? Pra gente começar assim, dando um conceito pra galera. Esse é um conceito de algo bastante antigo na Bíblia. A ideia de autonomia, no meu entendimento, é exatamente o primeiro pecado. O primeiro pecado de Adão foi esse, autonomia. Nomos é norma, né? É a regra que você usa para a sua vida, né? Ou que alguém põe na vida de alguém, né? Nomia. E autonomia é quando você põe a regra sua, a forma de viver do seu modo, com a sua visão, com as suas... As regras são minhas, que nem tem esse agora, meu corpo, minhas regras. Na verdade é minha vida, minhas regras, né? E a pessoa vive de acordo com as suas próprias regras. Ele até leva em consideração algumas regras sociais, do código civil, dos códigos legais da sociedade, né? Respeita os sinais de trânsito, respeita a propriedade alheia e até obedece, em geral, alguns mandamentos da lei de Deus. Entretanto, quando ele vai fazer alguma escolha moral, alguma escolha que envolva o fundo da sua alma, quando vai mexer na sua cosmovisão mesmo, ele vai guiar-se, orientar-se e decidir por preceitos próprios. No final da conta lá, ele vai levar uma série de coisas em consideração, mas ele acaba optando pelo aquilo que ele acha que é o mais correto aos seus próprios olhos. Às vezes, ele nem leva nada em consideração. Ele já vai tomando logo a decisão dele e pronto, né? E a Bíblia é forrada de exemplos desse tipo de coisa. De Gênesis a Apocalipse, há centenas deles. Eu diria que
talvez a coisa mais comum que tem na Bíblia, porque talvez seja a coisa mais comum que ocorre tanto na vida de crentes quanto na vida de não crentes, né? De não crentes é até fácil de explicar, né? O homem não conhece e não teme a Deus. Não teme a Deus por não conhecê-lo, né? Mas de crentes é interessante, porque se conhecemos a Deus e se professamos a nossa fé, como podemos então nos guiar por nossas próprias normas, pela nossa anomia, né? Então, é interessante isso, que eu acho que é algo que nós vamos conversar aqui um pouquinho, mas que Jesus procura trabalhar no nosso coração. Você não pode se guiar por suas normas, né? Exato. Eu acho que é importante a gente pensar dessa forma, né? Pensar no sentido de autonomia. Eu vou criar as minhas próprias leis, né? Como se eu fosse o legislador da minha própria vida. Isso é muito, muito esquisito, pensando como um cristão, né? Dentro da cosmovisão bíblica. De como que eu vou ser legislador da minha própria vida se eu não tenho parâmetro nenhum de realidade, né? Fora de Cristo. É muito esquisito. E a gente é muito incentivado a isso, né? O tempo inteiro, como se isso fosse uma grande vantagem. Você criar suas próprias regras, viver de acordo com elas, como se isso fosse o caminho da felicidade, Exatamente. o caminho do sucesso. Uma pessoa bem-sucedida, né, vai poder fazer isso. E, na verdade, não. Quando a gente vive, principalmente em sociedade, como o doutor, já fala pastor, como o doutor Aldo comentou, né, às vezes a gente respeita ali as regras sociais para poder, né, conviver, basicamente sociedade, mas de forma geral, no sentido ético, o que eu decido é o que vale, né, e não é assim, porque a questão dos valores também afeta a vida do outro, né. Eu acho, vou perguntar isso pro doutor depois, não sei se ele quer responder agora, mas essa questão de autonomia leva a gente a criar um padrão pra gente, esse é o meu padrão, você estabelece o seu padrão e você acaba passando isso pros outros. Então você coloca um jugo sobre as outras pessoas do que é o seu padrão na realidade, né? Exatamente. E Jesus, inclusive, nos alertou contra isso, quanto a esse ponto, né? Você vê lá em Mateus 7, ele fala, ó, a maneira com que você julgar a si mesmo é a maneira que você vai julgar aos outros, né? Então, muitas vezes, nós permitimos certas burlas, certas extrapolações para nós mesmos, mas achamos que a dos outros é inaceitável. Né? Quando você lê lá Romanos 2, verso 1, ele fala assim, ó, você que está julgando lá o erro do seu irmão, veja que você não está fazendo a mesma coisa. É aquilo que a psicologia chama de projeção, né? Quando a gente vê o erro dos outros e aquilo irrita muito a gente. Mas na verdade irrita muito porque nós fazemos a mesma coisa, né? Então, mas a autonomia, ela é exatamente o que aconteceu com Adão e Eva, né? Deus deixou muito claro para ele as normas. Você vai fazer isso, isso, isso. Deu uma série de tarefas. Inclusive dar nome aos animais, ser regente de toda a criação. Ó, você só não mexe aqui e ali, tá? E é para fazer isso, aquilo, aquele outro. Ele fez tudo o que era para fazer. E fez também o que não era para fazer. E ele não fez... E tem uma frasezinha lá no Gênesis 3 que ela é a que capta esse espírito aí que eu estou falando. E pareceu-lhe bom, né? Ela cogitou, essa é a palavra que está lá. Ela cogitou desobedecer. Cogitou tomar uma atitude própria. Não, ela não cogitou desobedecer, ela cogitou fazer algo que ela estava determinada a fazer. E o marido cogitou acompanhá-la, né? Então, é a mesma palavra que tem lá naquela frase famosa
René Descartes. Cogito ergo sum, né? Penso, logo existo. Então, é cogito. Eu cogito que eu consigo fazer as coisas. Eu cogito as coisas. Se eu cogito as coisas, eu existo. Sou eu que as determino. Essa é a raiz do iluminismo, do humanismo, é o estopim de tudo isso que a gente está vivendo hoje do ponto de vista cultural, né? O homem cogita, ele cogita em seu interior, né? E essa é uma atitude exatamente demoníaca, né? Porque é o que fala lá em Tiago, que esse cogitar do homem, ele é terreno, né? Animal e demoníaco, né? É o próprio humanismo em ação, né? Então, a autonomia ela tem a ver com esse cogitar do homem. Né? Eu acredito que eu consigo fazer do meu modo, né? Tem dois textos aqui, eu vou primeiro falar um, depois nós vamos falar outro. Primeiro eu vou falar 2 Timóteo capítulo 3, o comecinho, né? A gente apanha bastante nesses primeiros versos, né? Que ele começa assim, ó. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe desse também. Então, ele está falando, ó, essa é a galera que vai habitar a terra aqui, tá? Na verdade, todas essas palavras que ele usou, esses adjetivos aí que ele usou, estão linkados com a ideia de autonomia. Por que os homens são tudo isso que ele falou? Porque eles acham que eles são guiados pelos seus próprios caminhos, né? Quem regra a minha vida são minhas leis, né? Os meus dramas, etc. Eu que escolho meus caminhos, né? Inclusive, esse é o ponto mais nevrálgico da soteriologia calvinista comparado com a soteriologia arminiana ou semi-pelagiana. Esse é o ponto da briga, da discórdia, né? Que nós somos escolhidos por Deus para sermos salvos, né? E os demais, não. Eu participo disso. Ou pouquinho, ou médio, ou bastante, mas eu participo desse negócio. Eu tenho que querer ser salvo também. Ou eu não apito nada. Não, você não apita nada. Como não? Eu quero apitar, eu sou gente. Eu sou filho de Deus. Eu tenho direito a palpitar. Né? Eu quero. Né? E a autonomia ela dá origem aos desejos, ao eu quero, e vai ser como eu penso que deve ser. E eu aponto o dedo para um monte de gente porque eu começo a normatizar as coisas, né? A legislar e cria toda sorte de confusão social. Porque se nós fôssemos completamente cativos à lei de Deus, observadores da lei, né? Que é aquele hino até que a gente canta, né? Crer e observar, né? Essa é a nossa função. Crer e observar a lei. Crer e obedecer, né? Esses os dois nortes da nossa vida, né? Até tem, eu não me lembro quem é o autor desse livro, Crer e Obedecer. Acho que é o Stott, se eu não me engano. Ou não sei, não tenho certeza. Mas é um livro que trata exatamente dessa questão, né? E é interessante que quando Deus nos chama a dar um passo adiante na Bíblia, lá pelo menos, chama o ser humano a dar um passo adiante, o ser humano daí se reconhece incapaz. Não, senhor, mas isso nós não sabemos fazer. Eu não tenho força para fazer isso. Né? Por exemplo, um exemplo que está me vindo à mente, Moisés. Ô, meu amigo, você é o cara que vai libertar o meu povo. Não, senhor, mas eu sou gago, eu não sei falar. Não, mas eu vou capacitar você. Não, mas eu também, eu sou bandido, eu matei um cara aí.
Não, mas eu tô dando perdão para você, você vai lá. Não, mas não vai dar, eu tenho que cuidar aqui do cabrito aqui. Então, nessa hora, parece que a autonomia foi embora, né? Mas, na verdade, é autonomia em ação. Por quê? Eu, da minha norma, eu me julgo incapacitado para esse chamado. Quando, na verdade, Deus capacita os escolhidos. Ele não escolhe os capacitados, né? Então, quando eu também nego fogo, também é autonomia. Você está sendo chamado para isso, para esse ministério. Não, mas acho que eu não tenho capacidade, acho que eu não consigo falar, eu não consigo participar, eu não sei fazer. Isso é autonomia. Disfarçada de humildade. Disfarçada de humildade, exatamente. Exatamente. É isso aí. Tem muito detalhezinho, né? Eu fiquei pensando agora que o doutor falou sobre... deu todo esse panorama, né, pra gente. Eu fiquei pensando como que isso influencia até em algumas vertentes, né? Em tudo, né? Que o ser humano faz. Mas é muito latente, por exemplo, na teologia da confissão positiva, ou naquela questão de decretar. Eu decreto exatamente disso. Porque eu tava... Essa semana passada eu assisti um filme... Não, nem lembro o nome porque não recomendo. Mas era um filmezinho, romancezinho e tal, mas ele era baseado naquela filosofia O Segredo. Não sei quem conhece, né? Mas é uma filosofia aí positivista, né? Tipo, e tem cristãos que acham que é super legal isso, né? Mas era uma ideia assim... A ideia do filme era basicamente assim, tudo dá errado na vida da mulher e da família dela, ela é viúva, e aí a casa tá quebrada, tá tudo ruim. Aí chega um cara para passar a filosofia do segredo, assim, né? Com a ideia do... Vai passar para ela algumas ideias. E o que ele quer dizer, assim, se você pensar positivo, você vai atrair as coisas boas para sua vida. E ele começa a ensinar isso para os filhos dela e tal, e aí as coisas na vida dela já começam assim, eu queria muito uma pizza, eles não têm dinheiro para comprar, ele ensina eles pensarem na pizza e de repente alguém mandou uma pizza para eles. E aí as coisas vão mudando nessa ideia, né? E aí na hora você fala assim, nossa, que legal, né? Eu devia até ser mais otimista. Aí você tenta colocar Deus no meio em relação às coisas do Senhor. É fé, não é mesmo? Se você não tomar cuidado, você pensa exatamente nisso. Porque uma coisa que o filme e essa filosofia não pensa e se o que eu considero que é bom pra mim for ruim pra o outro? Né? Porque é relativo isso, né? É bom pra mim. A minha cultura diz que é legal daí assassinar pessoas. Daí que parte a autonomia, né? Porque você criou as leis do seu coração. Exatamente. E aí elas vão reger as outras pessoas no seu mundo imaginário, né? Você coloca o seu mundo imaginário no mundo real e finge que aquilo ali é a verdade. No filme ele só mostra assim, ela tem um carro, ela reformou a casa, ela encontrou o grande amor, mas não considera outras implicações dessa filosofia em questões mais amplas, né? O que é bom pra mim. Quem determina o que é bom para mim? E isso, entrando na teologia, né, entrando nas igrejas, é muito contraditório. E às vezes é sutil, que a gente não vê isso acontecendo. Mas essa questão de decretar, de determinar, de orar assim, falar assim, não, isso vai acontecer, tem que ser desse jeito, eu determino a cura. Tudo isso é uma forma de você falar assim, eu que mando aqui, viu? Deus, obedece. Aí Deus fala, não, aí pronto. Deus é o carrasco, né? É muito esquisito isso. E é uma realidade do coração de todo ser humano. Sim. E eu fico cismada porque às vezes a gente toma as decisões, mesmo sendo crente, só depois que a gente vai perceber que a gente se baseou na nossa própria lei, se baseou nos desejos do nosso coração. Gente, é arrependimento do Senhor mesmo. A gente está ouvindo sobre isso desde o próximo. A gente está sofrendo com isso. Se você está sofrendo com esse assunto, por favor, coloque aqui no chat. Sim. Coloque em colaboração a minha e a Paola que estamos sofrendo com esse assunto. Sim. A autonomia, gente, é um negócio que acaba com o ser humano. A gente não está chorando hoje por conta assim, da graça de Deus e da maquiagem também. A maquiagem. Doutor, a gente comentou das implicações de certa forma, mas uma das questões aqui, a autonomia, ela é inerentemente
ruim ou boa, como que a gente pode ver o lado positivo e negativo da autonomia? Ó, Paula, eu vou ser franco para você. Eu não consigo ver um lado positivo. Não consigo imaginar que guiar-se pelas suas próprias normas, guiar-se pelas suas leis, guiar-se pelas suas definições do que é certo ou errado, acho que isso nunca vai ser bom. Eu acho que ela pode, não a autonomia, mas o que eu posso falar para as pessoas é dizendo assim: olha, o que eu aprendi da palavra de Deus é que nesse aspecto X, Y lá, esse é o correto a fazer. Então, você está aconselhando, porque muita gente critica o aconselhamento bíblico, porque fala que o conselho bíblico, ele vai falar lá as coisas que ele acha que é certo, que é. Não. Por isso que chama aconselhamento bíblico, né? Porque é aconselhamento da minha cabeça, das minhas concepções. E se fosse, né? Inclusive nós temos que orar, nós conselheiros, temos que orar muito a Deus para que nós não venhamos. Está travando o meu vídeo? Tá um travando? pouquinho. Mas o áudio tá ok, né? O áudio tá indo, só a imagem que tá travando. É que eu sou o áudio, né? Foi? Não, eu sou o doutor áudio. Muito bom. Essa foi boa. Foi boa, triste, né? Triste. Pior que autonomia isso aí. Mas, enfim, quando eu digo para as pessoas, quando eu vou fazer aconselhamento, eu oro a Deus para que o eu não apareça nunca. Mais ou menos como um pregador. O pregador vai pregar lá o sermão, a gente ora, a gente acredita que ele está sendo a boca de Deus lá para nossas vidas, né? E ele tem que se esconder atrás da cruz de Cristo mesmo, para que o eu não apareça de forma alguma, né? Inclusive, é uma questão difícil essa, porque muita gente fala assim: como que você vai pregar isso se você não vive isso, né? O ideal seria que você vivesse o que você prega, né? Que você fosse um observador daquilo que você está pregando. Agora, mesmo não sendo observador daquelas coisas, nós podemos pregar e dizer, né? Olha, eu estou pregando para mim mesmo e para vocês. Porque é isso que esse texto da palavra está falando para mim. Então, não é autonomia isso que eu estou falando para vocês. É teonomia. É anomia de Deus. Né? É mandamento de Deus para a nossa vida. É mais ou menos como diziam lá os profetas, antigamente. Né? Quando ele fala assim, assim diz o Senhor, ele já afastou a ideia de autonomia. Quem está dizendo isso aqui é o Senhor, não sou eu. Assim diz o Senhor. Essa frase era emblemática, né? Agora, quando que eu posso perceber que eu estou sendo autônomo na minha vida? Quando eu não estou seguindo essa determinação. Assim diz o Senhor. Eu estou fazendo isso que ele fala? Não, estou fazendo... mas e uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos também, que eu creio que consegui afastar da minha vida, e acho que foi uma excelente providência, é aquela mania de falar: Deus colocou no meu coração. Né? Deus colocou no meu coração, abre as portas para tudo, né? Porque Deus colocou no meu coração que eu tenho que, sei lá, tomar umas 15 cervejas por dia, vai ser bom para mim, né? Sei lá. Então, essa conversa Deus colocou no meu coração, né? Tem que ser mais ou menos que aquele pastor, eu vi outro dia ele respondendo um camarada, ele falou assim, estou lendo um livro sobre
otimizar o tempo. E às vezes você vai falar alguns nãos para as pessoas, né? Então ele falou que ele recebeu um convite para ir numa igreja lá e o cara falou assim para ele: pastor, Deus falou para mim que é o senhor que tem que ir lá na nossa igreja. Daí o pastor falou: tudo bem, vamos ficar esperando ele falar para mim também que eu tenho que ir lá. Se ele falar também, eu vou, tá bom? É por aí, né? Porque essa história, Vamos Deus, usar esse Deus, artifício também, né? Exatamente. Doutor Aldo, Deus me falou pra você vir aqui na IP Pinheiros. Cadeira. eu já É muito fui mês subjetivo, passado. né? Essa ideia. É. Deus falou no meu coração. Eu O coração fui aí também é mês enganoso. passado. A gente tem que lidar com isso, né? Porque o coração é enganoso, a gente não pensa nesse sentido, né? Engraçado que quando Deus fala, ele fala umas coisas que não tá na Bíblia, né? Essas ideias, assim, quando ele fala umas coisas assim. Vai lá, come um pote de chocolate inteiro, vai dar nada Tô não. dando uma revelação especial pra você, minha filha. Ai, a Bíblia é tão profunda e tem tanta riqueza lá dentro que acho que a gente não dava nem pra inventar essas coisas. Exatamente. Não dá nem tempo pra gente inventar essas Então, coisas. eu acho que a maior lição da Bíblia, o maior conteúdo da Bíblia é justamente podar a autonomia. Inclusive, eu acho que a ideia ela é meio gráfica no Antigo Testamento. Se você pegar lá o Pentateuco, além dos 10 mandamentos, tinha mais 328 ordenanças lá diversas, com relação a incontáveis coisas. Tinha ordenança até para quando o pessoal estivesse lá no deserto, onde que nós vamos fazer nossas necessidades fisiológicas. Estava escrito lá, ó, você vai fazer em tal lugar, enterrar lá e tal. Ou seja, cheia de nomos, cheia de normas, normatizações. Tinha normatização para tudo, até para lavar o rosto, para lavar as mãos, normatização de como lavar a roupa, né? Que tecido que você vai usar para fazer a sua roupa? Não pode misturar o tecido assim com o tecido assado, né? Então, é bem gráfica essa ideia no Antigo Testamento, combatendo. Não, você não vai fazer do jeito que você quer. Você vai fazer do jeito que eu estou ensinando você, que eu estou mandando para você. Né? E outra coisa. Travou a imagem, né? Deu uma Mas vocês estão me travada. ouvindo? Estamos Estão me ouvindo. ouvindo? Sim. Eu acho que eu vou ter que mudar minha internet Deu uma aqui. parada. Agora caiu o doutor Aldo. Ó, enquanto isso a gente vai dando uma falada aqui. Eu quero lembrar aqui o pessoal que enquanto ele tava falando, eu pensei, gente, a gente não citou que estamos dentro de uma série com o doutor Aldo, série de pensamentos intrusivos. Então a autonomia faz parte dessa série, pensando muito em si mesmo, né? Criando suas próprias leis na sua cabeça e coisas da sua cabeça. E eu acho que é válido a gente citar aqui como que a gente lida com isso, né? Como que a nossa vida de oração tem que mudar, a nossa forma de olhar para as pessoas, a nossa forma de relacionar com Deus. A gente tem que descentralizar a gente daqui do nosso coração e buscar viver as normas de Deus, né? Sim. É muito louco. Agora o doutor Aldo voltou. Agora acho que melhorou. Melhorou, né? Melhorou. Agora sim. Agora tá show. Aí deu tempo da gente até citar aqui da nossa série dos pensamentos intrusivos. Que eu Sim, esqueci a de falar no autonomia começo. falou muito bem, mandou bem porque eu estava te ouvindo. Realmente, dos doutor. pensamentos intrusivos, a autonomia é o carro-chefe. Né? Ela dá a ideia do autogoverno, autopiedade, autojustiça, autoensino, autossegurança, porque eu penso que fazendo o que eu acho que é o certo, eu vou estar seguro. Afinal de contas, eu estou fazendo o que eu acho que é o certo. Né? Autogoverno, porque eu me governo. Né? Autoensino, porque eu escolho o que eu estou ouvindo, eu fico surdo para alguns ensinamentos e atento para outras coisas. Né? E autojustiça, porque eu condeno ou absolvo as coisas,
as pessoas, as ocorrências, baseado nos meus critérios de justiça, né? Então, tudo que começa com esse tal de auto, não sei o que lá, e a começar pela autonomia, é a total, Romanos 1,25, né? O que fala Romanos 1,25? Trocaram a glória de Deus pela sua própria glória. Isso é o cerne da idolatria. Tá? Você quebrou o primeiro mandamento na raiz mesmo. Quebrou na essência. Então, é como se você falasse assim, Deus é legal, tá? Mas em segundo lugar. Em primeiro lugar estou eu. Né? Ele é gente boa, mas não serve para essas coisas que nós estamos falando aqui. Ô, doutor, eu tava lembrando agora da pregação que a gente escutou no final de semana do Emílio Garófalo, né? Ele falou da passagem lá de Mateus 6, né? Foi Mateus 6, que fala dos fariseus e como eles eram tanto legalistas quanto antinomistas. E aí eu fiquei agora relacionando, né? Esse tema de autonomia, ele lida com essas duas vertentes, né? Se você é autônomo, você vai ser ou um legalista ou antinomista, né? Ou os dois ao mesmo tempo, como eram os fariseus, né? Você vai passar algumas coisas, assim, passar o pano para as coisas que você acha que dá para passar, assim, na lei de Deus, e nas outras coisas você vai exacerbar, né? Você vai colocar um jugo muito maior sobre aquilo, né? Colocar um jugo que nem Deus colocou na própria lei. É muito de acordo com o que é o que é cômodo para você, né? Então, algumas leis, alguns pecados, você assim, não, mas isso Deus nem liga para isso. Ele nem tá vendo. Tranquilo, isso daqui Deus releva tranquilamente. Aí o irmãozinho faz assim, tipo assim, é o quê? Não acredito que ele tá fazendo isso, esse pecador. E não joga... vejo conversão, aquelas, né? Exatamente. Essas meninas de maquiagem, olha, que de absurdo. unha pintada. Achei que elas eram evangélicas. Esse doutor aí falando sem gravata, como assim? Então você já coloca um jugo muito maior sobre as pessoas. E aí quando chega em você... Jesus falava disso, né? Quando chega em você, você dá aquela afrouxada. Fala, sabe o que é Deus aqui? Nesse dia... Tudo bem que ele tá com a mão ressequida, mas você vai curar no sábado? Não pode curar no sábado. Aí 2 minutos depois tava, vamos matar ele? Falando de Jesus. Oi, queridos. Os fariseus... Tive uma ideia, vamos matar ele. Ele curou no sábado. A gente mata no sábado, ele cura no sábado, a gente mata. Mata na segunda, que não é pecado. Ai, gente, é contraditório. Doutor, surge uma dúvida aqui. A gente que está nesse universo feminino e o mundo tem engajado a gente nessa questão do feminismo. Nossa, empoderem-se, sejam donas de si, seu corpo, suas regras. E aí a gente escuta isso como uns jargões assim, que caem em peso no nosso ouvido. E aí, como que a gente administra a independência, né? Ela é a mesma coisa que a autonomia, essa independência que o mundo prega. É a mesma coisa que a autonomia, ela tem a ver com isso, né? Sim, sem dúvida. Tudo isso que nós estamos assistindo, meu corpo, minhas regras, os papéis na minha vida, sou eu que assumo, eu que determino. Se eu vou me submeter ou não, eu é que tenho que decidir isso, né? Ao passo que a Bíblia fala exatamente o contrário. Ela fala para nós nos submetermos uns aos outros, né? Ela fala lá em Filipenses que nós temos que ter os outros em alta conta, né? E nos colocando para baixo, né? Começa falando lá o Sermão do Monte, dizendo que bem-aventurados são os humildes de espírito, né? E humilde de espírito não é um sujeito que não tem posses, não é um sujeito que não abre a boca, não é isso. É o sujeito que tem disposição interior para ser guiado, dirigido pelo Senhor. Ele está à disposição, ele se dispõe à mão do Senhor. Para que isso aconteça, ele tem que ser humilde. Né? Agora, a autonomia ela é linkada com o quê? Ela é linkada com
com a ideia de onipotência, né? Com a ideia de totipotência. Eu me sustento. O que é uma falácia, né? Porque nós sabemos, Jesus desafiou a gente. Ah, você acha que você consegue se manter? Então tá bom. Então transforma seu cabelo, muda a cor do seu cabelo, ou cresça aí uns 5 centímetros, ou, sei lá. Nós não temos autonomia de nada, de nada. Se você pensar assim, pô, mas não tem nenhum lugarzinho da minha vida que eu tenha autonomia. Eu gosto muito de uma frase de um pastor americano que chama Jack Miller, que ele falava assim que a gente tem que se arrepender até do nosso próprio arrependimento. Porque nem para isso nós somos capacitados. Nosso arrependimento muitas vezes é fingido. A gente não está se arrependendo de coisa nenhuma. A gente talvez esteja com remorso porque deu errado o que a gente tinha planejado. Então aí você fala, puxa, que burrice que eu fiz, né? Mas se tivesse dado certo, você não estaria se arrependendo, mesmo tendo feito algo errado. Né? Porque arrepender-se é dar as costas àquilo que você fez, reconhecendo que aquilo é abominável. Quantas vezes a gente não volta a praticar aquilo que fez? Então, isso aí é a autonomia em ação. Quer dizer, tá errado o que eu fiz. Tá. Aí passam uns dias lá, pá, eu faço de novo. Bom, então não estava tão errado assim, né? Então, a autonomia é um conceito muito profundo, muito profundo. É viver debaixo das próprias normas, debaixo da própria lei. Veja que o farisaísmo, ele vivia debaixo de uma lei também que ele modificou. Ele modificou. Então, é um tipo de autonomia, tá? O contrário da autonomia é o liberalismo. Só que do farisaísmo seria o liberalismo, né? Só que o liberalismo também é um tipo de autonomia. Porque o liberalismo pode fazer o que você quer. Né? É o laissez-faire. Fica à vontade aí, tá? Então é o que se dane. Eu vou fazer e acabou. Né? Não importa muito se vão gostar ou se não vão gostar. Né? Ainda que eu pague o preço das consequências. Tá? Então, e nós gostamos de grandes exemplos de autonomia. Um outro exemplo que eu queria dar, que eu acho que é fantástico, Jesus combatendo a autonomia, é quando ele está lá com aquela multidão lá, 5.000 homens e mais mulheres e crianças, que deve dar uma galera lá em torno de umas 10.000 pessoas, né? Aí ele fala assim, pessoal, os ouvintes aí estão com fome, né? Ah, senhor, mas nós temos um dinheirinho aqui, não tem venda aqui perto, o supermercado está fechado já, né? E nós não temos conta no supermercado também, né? Nem cartão de crédito. É? Não, aí eles falam, o que nós vamos fazer? Aí Jesus vai falar uma frase fantástica. Deles, vocês mesmos de comer. E aí, nós somos incapazes. Ah, é? Ah, é? Ué. E agora? Então, isso é confrontar a autonomia. Isso é. Ah, é? Você acha que você consegue? Tá bom, então faça. Pode fazer. Né? É exatamente esse o ponto. A gente julga, a gente decide, a gente quer fazer. E olha, isso aí está tão arraigado no nosso interior que nós nem nos damos conta quanto nós somos, a tendência nossa de tentarmos, né, ser autônomos. Né? E mesmo profissionalmente, muita gente fala assim, meu sonho é ser autônomo. As pessoas não gostam de ser empregadas, né? Elas não... O sonho do brasileiro. Eu sou autônomo. Né? É autônomo? Mesmo o dito autônomo, ele é autônomo? Ele faz o que ele quer? Não, ele tem que submeter às regras do mercado, dos clientes. Ele não é autônomo coisa nenhuma, né?
Ele é empregado do cliente dele. Ele pode não ter patrão, mas o patrão dele é o comprador dele, né? Eu lembrei de uma existe- música. Lembrei de uma música que tá muito em alta agora, que diz assim: Deus me fez assim, dona de mim. Ah, E aí, não faz sentido algum, que é basicamente o que o senhor está falando. O dono vai prestar serviço para alguém, né? Você está aí no mundo ilusório, utópico, achando que o dono ele é dono de si mesmo. E aí, E essa imagem, ela é interessante, né? Eu vi que vocês vão conversar com o Eber Júnior lá, no Chapa Quente lá, né? E eu aprendi com ele um negócio muito interessante. A gente sempre é escravo. Antes a gente era escravo do pecado. Agora somos escravos de Jesus. Então você sempre está por baixo, cara. Você não tem autonomia nunca. Antes você não tinha autonomia, porque você prestava culto para o diabo. Agora Jesus me salvou. Isso, então agora você presta culto para ele. exato. Você nunca é autônomo. O homem não foi feito para ser autônomo. Ele não foi feito para gloriar-se em si mesmo. Não tem, aliás, na Bíblia tem versículos contra isso. Quem quiser gloriar-se, glorie-se no Senhor, né? E outros versículos que o homem não foi feito para sua própria glória. Portanto, é incompatível a ideia de autonomia com a vida humana. Não tem sentido biblicamente nenhum, né? Mas é o que o mercado quer nos vender. O secularismo quer vender essa ideia para a gente, que nós temos que ter as nossas próprias bases, as nossas próprias... sermos os nossos próprios guias, né? Dono de mim. Eu tenho que ser dono de mim. Não, ainda não faz jus à nossa natureza, né? sim, as pessoas não sabem o que isso significa, o que é você ser Não dá, gente. dono de você mesmo é a maior tragédia que o ser humano pode viver, A gente né? não sabe de nada e a gente vai tentar ser dono de si. Gente. Para besteira. E quando o doutor falou do texto, né, da multiplicação dos pães, ele estava falando, né, dessa questão do próprio Jesus falar assim, vocês vão lá? Ah, não, vocês não fazem. Eu veio na minha cabeça como que esse ano e essa questão da pandemia deixou muito claro o quanto a gente não tem autonomia nenhuma, né? Eu acho que 1 milhão de pessoas, aliás, o mundo inteiro tinha planos, né, para 2020, vou acontecer, minha vida vai ser assim, em março, em abril, em junho, vou estar fazendo isso, aquilo, e ficou muito claro que a gente Exato. não tem... A gente está à mercê, né? De tudo que vai acontecer. Exatamente, que a melhor coisa que a gente tem para fazer é ser dependente de confiar Deus, em totalmente dependente de Deus. Até lembrei aqui da conferência, que inclusive vou fazer o jabá no meio do programa. Conferência, ela sempre é presencial. Ia ser presencial esse ano, gente, tava Tudo certo. preparado, né, pá? Tudo assim, uau, vai ser. Porque na nossa autonomia, né, na nossa planilha, no nosso Excel, tudo que estava, né, dentro do nosso controle, ia acontecer assim. E aí, Deus fez com que atingisse até mais... A gente tava conversando sobre isso. Atingisse até mais pessoas. Tipo, foi para fora do nosso escopo de pensamento. Porque a nossa ideia era atingir um certo número de pessoas e agora isso vai ficar ilimitado. Sim. O mundo inteiro vai poder ver a conferência. Então, Que bom! E se tivesse só no nosso escopo, na nossa autonomia, não daria certo como dá certo no plano de Deus. Olha só. A gente tendo essa dependência, eu lembro de uma aula que eu tive sobre quando a gente depende de Deus, né? Na faculdade lá, um professor meu falou assim, não é à toa que Deus fala que vai nos pegar pela mão direita. Porque a mão direita representava a mão do serviço, né? A mão da independência, da autonomia. A mão que você faz tudo. A mão que faz com que você produza. E ele fala assim, vou te pegar para a mão direita. Ou seja, você vai depender totalmente de mim. Você vai estar à mercê do meu poder. E é isso que é delicioso em estar com Deus.
Você saber que você não está à mercê nem de si mesmo. Porque se você estiver à mercê de si, você vai sofrer muito. É um desastre. E quando você tem essa consciência da bênção de você ser dependente de Deus, você é grato até mesmo pelos problemas, como a gente pôde ver, pelos problemas aos nossos olhos, né? Exatamente. Pelas dificuldades, né? Pelo sofrimento. A gente aprende a ser grato. Exatamente. Doutor, tá sendo um papo muito bom. E o que vem na nossa cabeça agora, né? Papo de conselheiro. Quando a gente lida com esse assunto e a gente vê que tem autonomia, a gente tenta ser... Todos os pecados que a gente comete tem lá o fundinho de autonomia, como o senhor falou. A gente tá tentando reger nosso próprio mundo, né? A gente pensa assim, Deus não sabe, nesse momento, nessa situação aqui, Deus não pensou direito. Ai, Deus não sabe. Deixa que eu Deixa eu te decido. dar uma dica. Deixa eu te aconselhar aqui, Deus. E aí, qual que é a esperança pra pessoa que agora ela tá assistindo o Diário de Eva? Aí ela falou assim, sou uma pessoa aqui que tá lutando contra Deus. Não sei se me submeter nem a Deus, nem as pessoas, nem as autoridades, enfim. E aí, o que eu faço? Qual que é o meu proceder a partir de agora? Talvez essa seja uma lição muito difícil de ser implementada, né? Porque nós temos consciência da soberania de Deus, tá? Mas nós não sabemos levar isso para termos práticos. Quando a gente fala que Deus é soberano, tá, legal, tá bom. Só que, tá bom, isso é uma coisa teórica. Não é teórica. Ela é completamente, absolutamente prática. Ela não tem nada de teórico. Ela só tem de prático. Se ele é soberano, ele está no controle absoluto. Se você pensar que não tem uma folha que não caia da árvore, se não for da vontade de Deus, é muito controle que ele tem. Absoluto controle. Aliás, se ele não tivesse absoluto controle, ele não seria Deus, né? Você veja que a Bíblia ela tem várias narrativas, mas ela tem lá um livro especialmente dedicado a isso, que é o livro de Jonas, né? Nossa, verdade. Jonas, eu vou fazer autonomia. Não, aquele povo lá não merece escutar a palavra do Senhor, porque eu conheço o Senhor. Sabe o que vai acontecer? Eles vão acabar se convertendo. E aí o Senhor vai ficar com peninha deles e não vai puni-los. Eles são todos bandidos. Isso é auto-julgamento, né? Ele está julgando, né? Sim. Eles são malucos, sem vergonha, tem que ir tudo para o inferno. Eu não vou lá pregar coisa nenhuma. Aliás, eu vou para o caminho contrário. É para ir para lá, eu vou para lá. Né? Aí o que acontece no final da história? Está lá o rei das ruas lá de Nínive pregando. Aí faz uma pregação porca, né? Vocês do céu vão morrer tudo. Fala em duas palavras. E o que aconteceu? Eles se converteram. Fizeram até pranto, até o gado ficou em jejum, né? Foi uma coletiva mesmo, né? A internet está ruim, né? Estou vendo que está falhando aqui. Deu uma falhada. Mas Eu é porque a gente não explicando... tem autonomia, né, doutor? Eu estou ligado direto na rede aqui, o que está acontecendo. Bom, olha só. Nós não temos controle mesmo. Travou aqui o... Mas eu acho que deu para pegar a ideia, viu? Eu entendi tudo que o senhor falou. Então vou tentar concluir mesmo falhando. Tá. No final, quando uma pessoa se converte, ele termina o livro lá de Jonas, com ele maldizendo a Deus, né? Maldizendo a planta lá que estava cobrindo a cabeça dele. E, enfim, ele é um cara de mal com a vida porque ele queria ter autonomia. O cara foi chamado para ser o profeta do Senhor, mas ele tem autonomia. Então, essa pergunta que você fez aí, a resposta dela é exatamente isso. Como que eu vou descansar na providência de Deus?
Como que eu vou fazer isso? Bom, só tem um jeito, descansando, desistindo de você, depondo as suas armas e falando, olha, Senhor, eu estou em tua mão, aconteça o que acontecer, eu vou aceitar, eu vou desistir. E desistir não significa abandonar as suas responsabilidades. Tem coisas que são da nossa responsabilidade, né? E o Senhor exige de nós, tá? Então, as coisas que o Senhor exige de nós, nós temos que fazer. Isso não dá para abrir mão. Agora, essas ansiedades que a gente vive, e sem saber se vai acontecer, se não vai acontecer, é isso que a gente tem que desistir. Não importa o que vai acontecer, não importa, o Senhor vai estar comigo. Há pouco tempo agora mesmo estava falando com uma pessoa que eu estava aconselhando, de um lugar distante inclusive, estava aconselhando aqui pelo WhatsApp. Eu falei para ela, olha que bonito o Salmo 23, o cara fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Deve ser um lugar horroroso, né? O vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque o Senhor vai estar comigo. E se o Senhor está comigo, não tem coisa melhor. Eu até botei ela para pensar no seguinte ponto. Ela ama muito os filhos, ama muito o marido. Eu falei, então, você prefere ficar com seus filhos, com seu marido, ou estar no céu com Jesus? Credo, mas que comparação mais louca. Sim, tá, é exagerada essa comparação. Mas a gente ama os nossos queridos, ama amigos, parentes, coisas, situações, mas nós somos feitos para estarmos com Jesus. Né? Então, muita gente até dá testemunho, né? Ai, meus irmãos, Deus me deu um livramento essa semana. Quase que eu morri. Ué, você ia estar com Jesus. Ele livrou, você está com Jesus, é isso? Você está contente? Eu não estou mais, não vou ficar com Jesus, vou ficar aqui, que é bom aqui. Né? Uhum. Isso é o cúmulo da autonomia. Uhum. Né? Então, nós temos que pensar o seguinte, nós realmente somos incapazes, não somos nada, a nossa justiça própria, como diz lá, trapo de imundícia, ou seja, nós não temos uma justiça própria, não temos capacidade de julgar as coisas, a não ser pela lente bíblica. Nós somos incapazes de andar sozinhos. Nós andamos sozinhos quando sabemos que... Sabe pai que está fazendo a criança pequenininha andar? E ele fica ali atrás da criança, se ela for cair, ele segura. É mais ou menos essa a nossa condição. A gente está trocando uns passinhos lá, mas sabendo que tem um grandão atrás de nós, e se eu for cair, ele vai me segurar. Uhum. Quer dizer, é uma autonomia vigiada, limitada. Assistida, né? Assistida, isso, autonomia assistida. E tem dois livros que eu queria indicar aqui. Um é do Jonas Madureira, que se chama Inteligência Humilhada, que trata exatamente desse ponto. Né? E o outro é do Mark Jones, que chama Antinomianismo, que é viver sem normas, sem lei. Né? É o antinomismo. Né? Então, o Mark Jones e o Jonas Madureira. Esses dois livros falam exatamente sobre autonomia, tá? Que é um assunto que eu acho que é fantástico, porque ele está presente na história da humanidade, né? E que Deus nos livre de querermos ser autônomos. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, eu não quero ser autônomo, eu quero ser dependente do Senhor. Ainda bem que chama nós de ovelhas, né? Porque nós somos que nem ovelha, porque quando que a ovelha é autônoma? Nunca, né? A ovelha tem que ser guiada para fazer tudo. Quando ela vai fazer alguma coisa por conta própria, ela faz bobagem. Exatamente. Né? Então tem que ter um pastorzinho lá. Então, acho que esse é o ponto. Fechamos com a ilustração de sermos ovelhas.
Temos que ser verdade. ovelhas desse pastor. É quando a gente assume que de fato a gente não tem capacidade de tomar as rédeas da nossa vida, que a gente é totalmente dependente de Deus e ser grato porque Ele promete cuidado, Ele promete auxílio, sustento, tudo, né? Ele provê tudo isso, né? A gente estava orando agora um pouco antes do programa e a gente foi ler Efésios 6 e Paulo começa ali falando, né? Pela força do Senhor e a força do seu poder, que é isso, e você fica totalmente assim, assumo que eu sou desprovido de força. Exato. E que o próprio Senhor provê essa força, a força dele, né, não a minha, para que a gente lute a batalha que for necessária. Exato. E foi o que Jesus disse, né, para os discípulos. Vocês têm que falar assim, somos servos inúteis, né? Depois de ter tentado fazer tudo, depois de ter feito tudo, depois de ter feito todo o trabalho que eu mandei, você ainda vai terminar o dia e falar assim, sou um servo inútil. E eu acho isso genial, porque se você não faz tudo, eu vi isso numa pregação do Jonas, que é a recomendação literária aqui, que ele fala sobre isso. Se você não faz tudo e depois você quer terminar o dia falando que você é um servo inútil, você não é inútil. Inútil é um cacife muito acima do seu. Você é, no mínimo, incompetente. Mas inútil você não é. E eu acho que esse é o teor, né, desse estudo contra a autonomia. É você pensar que você é inútil e que você depende totalmente da força de Deus. Quando você é fraco, é que realmente você é forte, né? Doutor, foi uma bênção. Esse tema eu ficaria aqui mais 5 horas tranquilamente falando com o senhor. E é uma bênção ter o senhor conosco. Eu não sei se eu consigo expressar a minha felicidade, né, pá? A nossa felicidade. Na minha também. A felicidade de ter o senhor com a gente é assim, Deus sendo gracioso com a IPPTV, com a galera que está assistindo e com a gente apresentando, de ter o senhor sempre dividindo o conhecimento que Deus te deu para que a gente cresça e seja ferro afiando ferro sempre. Muito obrigado. Obrigada pela sua presença. Pastor. Seu ensino, pastor. Ai, doutor. Achei que eu ia terminar o programa sem falar pastor. Mas eu sou presbítero, então tá quase. Tá ali, ó. Sim. O ensino, né? E no pastoreio também, porque conselheiro bíblico tem que cuidar das ovelhas. Exatamente. Olha só. Isso aí. Doutor, muito obrigado. Muito obrigada a você aí de casa que tá com a gente sempre. Você que toda quarta-feira senta aí no seu sofá, assiste o Diário de Eva inteiro e é tolerante com a gente, porque tolerante lembra o quê? Conferência Impacto. E até você que assiste o programa depois, espera o programa ser editado e subir ali num outro horário, assiste com calma. Continue. Continue fazendo isso e divulgue. Aproveite que o link foi liberado, né? Depois que ele subiu na íntegra. Manda para todo mundo. Manda nos grupos. Pode ser grupo de homem, grupo de mulher, grupo de animal, qualquer coisa. Você pode mandar que vai ser edificante para as pessoas, porque se trata da palavra de Deus. Né, pá? Exatamente. O Diário de Eva fica por aqui e semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.